Eu sou Paulo Nogueira Batista. Eu queria tratar hoje de um tema difícil, um tema espinhoso, que é a situação das finanças públicas brasileiras neste ano de recessão e de pandemia de 2020. Os números são realmente preocupantes. O déficit primário do setor público como um todo, que exclui juros, está estimado em 11% do PIB pelo governo. E o déficit nominal, que inclui, além do componente primário, os juros da dívida pública, deve chegar, segundo o governo, a 16% do PIB. A dívida bruta do governo como um todo, deve chegar a quase 100% do PIB, 98% do PIB, tudo isso segundo cálculos do governo brasileiro. Por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, por causa da recessão. Recessão que o governo estima em uma queda de 6,5% do PIB em 2020, corrói a base de tributação do governo, reduz a arrecadação, aumenta certos tipos de gastos, e o próprio governo tem sido levado pela pandemia, pela crise econômica, a aumentar vários gastos no esforço de ajudar setores vulneráveis, difere impostos também para permitir que as empresas sobrevivam. Essa combinação de recessão com política fiscal anticíclica, digamos assim, tem gerado esses déficits gigantescos. Como fica a situação dos economistas brasileiros, eu me pergunto, porque muitos economistas, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes, vinham dizendo em 2018, 2019, que o Estado brasileiro estava falido, que tinha quebrado, né? E isso numa época, eu estou falando de 2018, 2019, numa época em que o déficit nominal, que hoje está estimado em 16% do PIB, era de 6 a 7% do PIB. E a dívida bruta, que deve chegar a quase 100% do PIB, era de 70, 75% do PIB. Então, o que esses economistas vão dizer agora? Tanto mais que muitos deles estavam na primeira leva daqueles que pediram a esse mesmo Estado que eles declaravam quebrado para salvar a economia de uma depressão no contexto da pandemia de 2020. Primeiro, sobre isso, eu queria dizer o seguinte: é preciso olhar os indicadores corretos, né? A dívida bruta não é o melhor indicador. No caso brasileiro, certamente não, porque nós temos o setor público brasileiro tem ativos importantes, tem reservas internacionais consideráveis acumuladas no período Lula, sobretudo, e tem créditos contra bancos públicos, notadamente o BNDES. E se você deduz da dívida bruta esses ativos do setor público como um todo, você chega a uma dívida líquida da ordem de 70%. Vem crescendo também, mas consideravelmente mais baixa que a dívida bruta que o governo costuma enfatizar. Deve-se considerar também que a nossa dívida pública é uma dívida interna, com uma base de investidores mais estáveis e com um percentual ligado a câmbio, indexado a câmbio ou em moeda estrangeira, relativamente baixo. Outra coisa, é importante olhar para o déficit ajustado para excluir efeitos cíclicos, os efeitos da recessão. E se nós observarmos esse dado, que não é calculado regularmente pelo governo, ele certamente não será tão alto quanto os 11% de déficit primário que se observa no ano de 2020. Mas feitas essas ressalvas, eu não tenho dúvida em dizer a vocês que a situação do setor público brasileiro se complicou muito em 2020, né? Eu não sou daqueles economistas que dizem que não há restrição fiscal, que se comportam como se não houvesse restrição fiscal. Existe, é preciso entender por quê. Primeiro, por exemplo, o déficit fiscal que deve ser financiado com dívida ou base monetária não é o déficit ajustado para efeitos cíclicos, é o déficit nominal, né? E quando o déficit nominal é elevado, se chegar realmente a 16% do PIB, isso representa um aumento muito grande do estoque de dívida pública no mercado, como o governo tem estimado também. Ora, se a dívida pública, se o governo perde a confiança dos investidores, perde a confiança dos mercados e vai encurtando progressivamente o prazo da dívida, como vem ocorrendo, no caso brasileiro, o que você tem na prática é um estoque de ativos líquidos, com alta liquidez em moeda nacional, que cresce continuamente com proporção das reservas internacionais do Brasil. O Brasil não é um país que emite moeda de liquidez internacional, né? Então é um país que tem uma moeda potencialmente vulnerável. Se a relação ativos em reais, reservas internacionais cresce indefinidamente, o risco é que em certo momento haja uma corrida contra a moeda nacional, um choque na conta de capitais do balanço de pagamentos que possa precipitar uma crise muito grave. Daí que é muito equivocada a proposta que tem sido atribuída à equipe econômica do governo de usar as reservas internacionais que nós temos, ainda elevadas, para abater a dívida bruta. Essa proposta seria contraproducente, porque não reduziria a dívida líquida
que é o indicador mais apropriado, não teria nenhum efeito positivo em termos de redução da dívida líquida e reduziria o estoque de reservas, que nos dá segurança para fazer face a choques internos e externos sobre o balanço de pagamentos. Tanto mais que agora não há mais um diferencial de juros tão expressivo entre os juros internos e externos, então o custo de manter reservas diminuiu consideravelmente por esse lado, né? Outra solução equivocada seria tentar prematuramente, no pós-pandemia, quando o pós-pandemia chegar, ajustar as contas públicas com redução de gastos públicos e aumento de impostos sobre setores que têm propensão a consumir na margem. Isso também seria negativo e contribuiria para fazer o que se chama de um ajustamento autofágico, jogaria a economia em recessão, contrairia a base de arrecadação do governo e acabaria não resolvendo o problema. A solução, no meu modo de ver, que demandaria um outro comentário, eu vou apenas esboçá-la aqui, a solução está em tentar crescer, estimular o crescimento para que a economia possa sair da crise fiscal crescendo. Como é que se faz isso? Com investimentos de infraestrutura, com gastos que beneficiam setores com alta propensão a gastar na margem, sobretudo setores mais pobres, e tributação sobre aqueles que podem arcar com a tributação adicional e que têm propensão a gastar baixa, os ricos justamente, né? Então, o caminho para o Brasil seria um plano de ajustamento de médio e longo prazo, com crescimento superior à taxa média de juros e um ajustamento gradual do déficit primário. Isso tudo é fácil de dizer, difícil de praticar, porque tem um pressuposto aí, né? Nós precisamos, para fazer um plano desse, nós precisamos de governo, algo que infelizmente nós não temos.